Salmos 27, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Uma pergunta. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Deus abençoe a todos, amados irmãos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Amados irmãos, essas palavras do salmista nos ensina que mesmo diante das adversidades podemos confiar na força e no poder de Deus para nos guiar, nos encorajar e nos proteger. Está entendendo? Essas palavras do salmista que nos ensina que diante as adversidades da vida, diante as dificuldades da vida, nós podemos confiar no poder de Deus. Nós podemos confiar no Senhor Jesus Cristo para nos encorajar e nos guiar, nos proteger em tudo aquilo que acontece na vida. E se você for entender em Mateus 11, versículo 28, ele diz a mim assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Consegue compreender isto? Ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isto é, para poder entender esta mensagem, você tem que compreender que quando o peso da vida parecer insuportável, quando o peso da vida parecer insuportável, vai até Jesus. Quando o peso da sua vida parecer insuportável, as descargas de estresse quando descer até o extremo, quando as dificuldades chegarem até o seu limite, então você vai até Jesus. É chamado a ir onde está Jesus. Por quê? Porque Ele é o único que pode aliviar a sua alma e trazer a paz ao seu coração. Não é o pastor, não é a igreja, não é um anjo, não. Mas Jesus, Ele é o único que pode aliviar a sua alma. Ele é que pode trazer a paz ao seu coração. No colo dele você encontra descanso eterno. Somente no colo de Jesus. É isto que Jesus está nos dizendo aqui: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos. Somente no que você encontra o descanso. É no colo dele que você encontra conforto e a renovação. Por isso é chamado: vinde a mim. Vinde a mim. Este é o generoso convite de Jesus. Destina-se a todos que estão cansados e oprimidos com problemas da vida. Estão entendendo? É um convite que ele chama todos aqueles que têm problemas da vida. Então ele destina, chama todos esses oprimidos. E ele diz: todos que estão cansados e oprimidos com problemas da vida e os pecados do próprio ser humano. Se você está cansado de pecar, está cansado de cometer a imoralidade, então ele diz que vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos. Não é? Cansado do quê? O próprio ser humano ele fica cansado. O anjo não cansa, mas o ser humano fica cansado. Então diz: quem vê a Jesus e torna-se seu servo e faz a sua vontade, Ele o alivia das suas insuportáveis aflições e Ele dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Ele, Jesus, vai dar paz e descanso e o seu Espírito Santo como guia. Deste modo, podemos nós suportar as aprovações.
Somente quando nós tivermos o Espírito Santo como guia nas nossas vidas, então nós podemos suportar as provações. Nós podemos provar as inquietações, vamos suportar as inquietações da vida com o auxílio e graça de Deus. Porque sem Deus nós não podemos suportar. Então, cabe a Ele, se estiver com Ele no seu dia a dia, e o seu Espírito Santo estiver na sua vida, conduzir a sua vida, então você pode suportar. Sem Deus ninguém pode suportar. Isso você vai compreender em 2 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim: a minha graça te basta. Entendeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoará na fraqueza. Quer dizer, o poder de Deus vai se aperfeiçoar quando você sente-se mais fraco. Quanto mais fraco você é, quanto mais inútil você é, então o poder de Deus opera. Enquanto você tiver força suficiente, Deus não pode operar. Enquanto você dizer que eu sou filho de Deus, então aqui não há nada que pode me fazer, Deus não opera. Não. Mas quando você sente-se um pecador, um inútil, um desprezível, e você perceber que daqui eu já não aguento mais, você repara Moisés. Moisés, quando estava no Mar Vermelho, foi o limite. Todo o povo reparava ele, insultava Moisés. Você nos tirou do Egito para aqui, e hoje vamos morrer. E Moisés começou a ver. À frente era o Mar Vermelho, atrás era Faraó que estava vindo. Moisés estava no seu limite. Então Deus operou. Às vezes o seu limite é o começo de Deus. Muitas das vezes o seu limite é o começo de Deus. Então, por que nós compreendemos isto? Quando ele diz: a minha graça te basta. Quando você tiver o Espírito Santo, é suficiente na tua vida. Agora, esta mensagem nós temos que compreender que você não precisa ser forte o tempo todo. Não. Não precisa ser forte o tempo todo. Não. Deus é a sua força, sua graça é suficiente para te sustentar em qualquer situação da vida. Você não precisa ser forte. Não. Suficiente todos os dias. Não. Nós, às vezes, há necessidade de nos rendermos a Ele. Entregamos a nossa vida a Ele. Senhor, eu não valio nada. Então, sem ti, nada eu posso caminhar. Mesmo na sombra da vara da morte, Ele é que pode nos sustentar. Perceberam? Ele é que pode nos sustentar. Então, a tua graça nos basta. Ele diz: a minha graça. Se nós temos a graça de Deus, é o suficiente. Sua graça me basta, Senhor. Porque é a graça que nos faz vivenciar dia após dia. A minha graça te basta. O que é a graça? É aí onde nós precisamos compreender. A graça é a presença. A graça é a presença. O favor e o poder de Deus em nossas vidas. É isto que nós precisamos compreender. O que é a graça? É o favor. É a presença do poder de Deus em nossas vidas. Se nós não tivermos a presença e o favor e o poder de Deus, não temos a graça. Não temos a graça. É uma força, um poder celestial otorgado àqueles que invocam a Deus. Então, se você invoca a Deus, se você é chamado para invocar a Deus, então você tem a graça de Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que suportar as suas fraquezas e dificuldades por amor ao seu evangelho. Filipenses 4:13. Está entendendo? Nós temos que ter essa graça. Então, a graça só desce para os fiéis. Então, este fiel, quando tem esta graça de Deus, então ele vai suportar as suas fraquezas e as dificuldades por amor ao evangelho. Nós sofremos por causa do evangelho. O evangelho quem? O evangelho é Cristo. Estão entendendo? Então, e você para poder ainda compreender, quando maior a nossa fraqueza e provação ao servirmos a Deus, tá? Quando maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça
Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Quando maior é a nossa fraqueza, ao servirmos a Cristo, tanto mais a graça de Deus nos dará para cumprir a sua vontade. Quando nós somos coitadinhos na palavra de Deus, aquilo que Ele nos otorga é sempre suficiente para vivermos nossa vida diária, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nosso sofrimento de espinho na carne. 1 Coríntios 3:13. Nós temos que suportar os espinhos da carne. Quando estivermos perto de Cristo, Ele nos dará a sua força celestial. Basta você estar perto de Cristo, Ele dá aquela força celestial. Então, aí devemos gloriar-nos em nossas fraquezas. Você tem que ficar muito feliz. Você tem que ficar satisfeito, não é? Na sua fraqueza. É aquilo que Paulo disse, que quando mais fraco, forte ficou. Você descobre. Então, nós temos que nos gloriar na nossa fraqueza e ver nela valor eterno. Porque elas fazem com que o poder de Cristo desça sobre nós e habita em nós à medida que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Quando estamos na fraqueza, a glória de Deus desce. Quando estamos gemendo no espírito, gememos na carne, não é? Quando você é dependente, você tem que dar exemplo de uma criança. Uma criança no colo, ela é dependente da mãe, não é? Para mamar, para trocar fralda, para banho, não é? As crianças são dependentes da mãe. Deus nos vê também como bebês. Ele se preocupa conosco. Pequeno choro, a mãe fica preocupada. O que está acontecendo? Quando vê a criança está coçando muito na orelha, sabe que alguma coisa não está bem. Quando a criança está coçando muito no nariz, alguma coisa não está bem. Quando a criança está tentando pegar a barriga, você já sabe que alguma coisa não está bem. Então Deus também se compadece por nós. Estamos juntos? Se você for entender Romanos 1:17, ele disse que o justo viverá pela fé. Estão entendendo? O justo viverá pela fé. O que nós podemos compreender com isto? Há dias em que a fé parece menor. Há dias em que a fé parece menor, pequeno. E você vê que não tem fé suficiente. Mas Deus continua sendo grande. Entendeu? Há dias que a fé parece pequena, mas Deus continua sendo grande. Ele sustenta você mesmo quando a sua confiança vacila. Mas se você tem um pouco de fé, então Deus vê que esse aqui tem fé. Apesar das dificuldades que tem, imagine, aparecem muitas dúvidas, mas você está numa dificuldade da vida. Aparecem dúvidas que Satanás coloca sobre si. Mas você diz, bom, apesar de tudo isso que estou sofrendo, mas eu confio em Deus. Você veio duvidando de cada dificuldade, mas apesar de tudo, só deixo nas mãos de, porque eu já não tenho mais força. A tua fé é pequena, mas quando você chega a este ponto a dizer que deixo nas mãos de Deus, porque você reconhece que Deus é grande, Deus é bom. Deus é grande, Deus é bom. Então, Ele sustenta você mesmo quando a sua confiança vacila. Continua caminhando, pois o Senhor segura a sua mão até nos fins dos dias mais difíceis. Ele confia. Então, a fé opera desta maneira.
A fé opera desta maneira. Se você ter esta pequena fé dentro de si, e vai encontrar o Hebreu 13:5, que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ela dizer isso, Deus, nunca, independentemente de, nunca te abandonarei. Não, não te abandonarei, não te deixarei. Ela diz isso. Quando ele diz nunca, Deus sempre cumpre a sua promessa. Geralmente quem se afasta de Deus não é Deus, não. Nós é que nos afastamos dele. Mas mesmo assim ele fica ao nosso lado a nos controlar. Agora, não sei se você já passou por um momento em que achou que Deus estava distante. Pensar um momento que Deus estava distante. Já chorou em silêncio, se perguntando onde Deus estava. Onde Deus está de tanto esse sofrimento que eu tenho. De tanto pecado que eu tenho. De quanto caminho que eu me desviei, onde é que Deus está? Você já parou para se perguntar isso? A verdade é que Ele sempre esteve bem ali. Deus sempre esteve bem ali. Perto, guardando seu coração, segurando suas lágrimas, fortalecendo a sua alma. Deus não abandona seus filhos. Mesmo quando você cai, Deus não te abandona. Deus não te abandona. Um filho de Deus, ele pode cair, mas há algo no coração dele que pulsa de longe. Lhe diz, volta para casa. Agora, se um filho de Deus cair e não se lembrar de se levantar, não se lembrar de Deus, então porque você não era filho de Deus. Você nunca foi filho de Deus. Talvez se fosse um sobrinho ou vizinho. Estamos juntos? Não era filho de Deus. Todo aquele que é filho de Deus, mesmo caído, Deus está aí ao lado para poder te controlar. Deus está aí para ouvir um pingo de arrependimento no seu coração. Ele nunca abandona a ninguém. Estamos juntos? Ele está do seu lado para te levantar. Mesmo quando você se afastar, Ele continua te sustentando, te amando. Ele continua sustentando-te. Ele continua te amando para fazer com que a sua vontade permaneça. Estamos juntos? Davi era escolhido, mas teve muitas quedas. Mas Deus não o abandonou, estava aí para esperar onde Davi vai reconhecer o seu erro. Salomão estava lá, caiu, mas Deus estava lá. Abraão estava lá. Todos esses. Deus estava lá para poder sustentar. Então significa que a tua queda não significa que Deus te abandona. Não, é que nós acabamos abandonando a Deus. Mas Ele está sempre ao nosso lado para poder controlar-nos, para ver se pode haver um pequeno arrependimento e censurar nos nossos ouvidos para nos levantar. Isto você, se for a entender, é Romanos 15:13. O Deus da esperança vos encha. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, e sejais ricos de esperança no poder do Espírito. Nós precisamos ser ricos de esperança no poder do Espírito. Agora, aqui você vai compreender que a Bíblia nos ensina que a esperança não decepciona. Você diz que a fé é a esperança. Então, a esperança não nos decepciona, nunca pode decepcionar uma esperança. Pois ela está firmada na promessa de um Deus fiel e amoroso, que nunca nos abandona. A esperança é a última coisa a morrer. Então, quando você toma esperança, tem fé, então nunca se decepciona. Todo aquele que tem fé não se decepciona.
Todo aquele que tem esperança não se decepciona. Pode não conseguir hoje, mas amanhã vais conseguir. Pode não conseguir amanhã, depois de amanhã não vais conseguir. Pode não conseguir este ano, mas próximo ano vais conseguir. Então a esperança nunca decepciona a ninguém. Estão entendendo? Não decepciona. Para tal, então você vai te encontrar aqui em Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Agora, é aí onde nós precisamos compreender essa mensagem do salmista. Existem dores que você não consegue explicar. Existem algumas dores que você não consegue explicar, você não entende por que isso acontece. E também existem batalhas que ninguém vê. Somente você que sabe. Nós aqui podemos andar, mas existe batalha que ninguém vê. As pessoas até podem pensar que está tudo bem contigo, mas existe batalha. Ninguém vê. Mas só Deus sabe que você está batalhando. Dores que você não sabe explicar. Estão dizendo? Para vocês poderem entender os salmos que acabei de ler. Então, ali, ele se aproxima de Deus. Quando você passa por essa situação, ele se aproxima, consola o seu coração e traz alívio para a sua alma. Ele consola o seu coração e traz alívio para a sua alma. Mesmo em silêncio. Não precisa ele falar, mas no silêncio, Deus age. Suas orações chegam ao céu e Deus responde no tempo certo. É que muitas das vezes o que faz nos sofrer é que nós, muitas das vezes, queremos a resposta daqui para aqui. Mas Deus só pode te responder na hora certa, no tempo certo. Que no tempo que Ele achar que hoje estou pronto. Você pode orar que eu quero isto amanhã. Mas Deus pode ver que não é o tempo de você poder ter aquilo. E Ele espera o tempo próprio. Você pede emprego hoje, pede amanhã, depois de amanhã. Deus sabe o que você precisa. Mas Ele vê que não é o que você precisa nesse momento. Você necessita, tem a necessidade, mas não é o que é importante para ti naquele momento. O que é importante para ti naquele momento, Deus te dá. Está entendendo? Por isso que dizem que Ele tinha tudo que eles queriam, mas não é o que eles querem. Deus tem tudo o que você quer, mas não é isso que você quer. Então, Ele sabe o que é bom para ti, quando e como te dar. Mas nós também precisamos hoje. Alguém quer casar hoje, por exemplo, quer ter esposa hoje, quer casar, mas não está em condições. Não tem casa, não tem o quê, mas ele quer. O corpo necessita, mas ele não está em condições. Alguém quer ter carro, mas não tem carta de condução. Não sabe o código da estrada. Mas quer ter carro. Alguém quer ter batata na machamba, mas não tem terreno para fazer. Percebe? Então, Deus começa a ver que não é isto. Você precisa, mas não é isto. Não é o momento de você ter essas coisas. Estamos juntos? Então, Ele responde no momento certo. Último livro. Salmos 126, versículo 5. Meu versículo favorito. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Isso vai até lá embaixo. Diz que voltarão com seus molhos. Os que semeiam. Agora, o que nós compreendemos com isto? Nenhuma lágrima sua. Aqui ele está dizendo que nenhuma lágrima de um crente sua, se você chora para Cristo, nenhuma lágrima sua, não é? É desperdiçada diante de Deus. Nenhuma lágrima sua que chora no chão é em vão para diante de Deus. Cada gota que você deixa cair, Deus recolhe. Está percebendo? Cada gota que você deixa cair, Deus recolhe.
diante de Deus. Ele recolhe cada uma e transforma em semente de vitória. Está vendo? Ele recolhe as suas lágrimas, não é? E transforma aquelas lágrimas em semente de vitória. O choro pode durar um tempo, mas a colheita de alegria está garantida para quem confia no Senhor. Amém. Consegue compreender isto? É o que este versículo está dizendo. É o que este versículo está. Mas isto é para aqueles que confiam no Senhor. Se você confia nele, então chora. Por isso que eu digo sempre, quem pode interpretar a lágrima de um crente só pode ser Deus. Você não precisa explicar a Deus por que você está chorando. Quando você está em oração, às vezes chora. Não precisa um irmão chegar, irmão, está a chorar por quê? Você diz, meu irmão, me deixa em paz. Eu não sei te explicar. Porque se você me explicar por que você chora, não vou trazer a solução para ti. Apenas vou te ouvir. Eu apenas vou te ouvir. Você não vai me ajudar em nada. Por que vou perder meu rico tempo em te explicar, irmão? Já sei que eu estou a chorar por causa disso, isso. Também você pode me ajudar também a chorar, só. E você também chorar, Senhor, atende este irmão. Às vezes, talvez até as suas lágrimas possam ser lágrimas fáceis. Para mostrar que esteja a chorar comigo enquanto esteja a mentir. Estão entendendo, né? Por isso que, quando é oração particular, não ore na igreja, se gritar a Deus, as pessoas ouvirem o plano que você tem. Aqui na igreja, frente ao irmão, Senhor, eu preciso de emprego! Outro ao lado aí está terrível. Começa a ver como é pedir emprego. Um preguiçoso esse irmão. Quando temos trabalho aqui na igreja, não faz nada. Esse quem também esse que vai te empregar? Está falando no coração dele. Está ouvindo tua oração? Você acha que na igreja todos somos irmãos santos? Há 3 classes de crentes, há uns que são demônios. Estão aí para ouvir a oração e ir depois fazer macumbaria para você não escutar. Mas não. Acontece. Melhor oração é do silêncio. Chore e fale com Deus. Só pensa através de que está na igreja. Então é coisas mais maravilhosas. Agora de agradecer a Deus, pode agradecer, grita. Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim. Senhor, estou a respirar aqui o ar puro. Nem o oxigênio do hospital não adianta. Muita gente está a lutar para ter esse oxigênio. Você engrandecer a Deus em viva voz. Aí sim, mas de falar teus planos. Quero ter tantas mercerias, quero comprar tantos carros, quero ver se faço isto, Senhor. Outro começa já a ter inveja. Em vez de te ajudar, de ficar feliz, irmão, transformar, não conseguiu desenvolver nada. Estamos juntos? Igreja não é um lugar só de brincar, achando que tem que confiar. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Mas está escrito da Bíblia. Ou você tem que confiar porque irmão... Se não é teu irmão da tua casa de sangue te trai, quanto irmão é da igreja? Quem não te trai é irmão em Cristo Jesus. Entenderam a diferença? Irmão em Cristo não te trai. Mas irmão da igreja pode te... Consegue perceber a diferença? Alguém fez pergunta quando eu disse que não casa com irmão da igreja. Não é com irmão da igreja. Porque amanhã está nessa igreja, amanhã, depois de manhã deixa de igreja. Mas não está igreja. Quando sai dessa igreja, já é irmão, mas já não é mais irmão da igreja. Mas quando é irmão em Cristo, o assunto muda. Porque Cristo está em todo lado. Mesmo se estiver no caixão, é teu irmão em Cristo. Mesmo a gente vai enterrar, é teu irmão, é? Nunca deixará de ser irmão, porque diz que quem mora em Cristo Jesus, nova criatura é.
Quem vive em Cristo Jesus, nova criatura é? Quem confia em Cristo? Ou quem confia na igreja? Irmãos da igreja. Irmãos da igreja, vamos nos emprestar dinheiro aqui amanhã. E você vamos fazer o quê? Vai discutir comigo. Vamos lutar. Por causa de... Mas quando somos irmãos em Cristo, o assunto é outro. Consegue perceber a diferença que existe? Então, nós temos que ser irmãos em Cristo Jesus. Então, a oração, quando você tem um pedido profundo dentro do seu coração, não levante voz. Quando você tem plano para fazer, também não fale teus planos em viva voz. Eu tenho prova disso. Quando fazíamos plano, falava assim, demônio dizia, ouvi, eu também estou aqui. Criava, não, nada dava certo. Porque falei em viva voz. Então quando você fala no silêncio, quem pode ouvir? Ninguém, a não ser Deus. Porque Satanás não tem poder de escutar a tua oração no silêncio. Satanás não escuta seus pensamentos. Satanás não pode escutar o que você pensa. Porque ele não é Deus. Mas escuta aquilo que você fala. Estamos juntos? Tá. Mas ele pode falar para ti no silêncio. Ele vai ver se você está respondendo ou não. Estamos juntos? Nos colocamos de pé para podermos orar.